Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um grande investimento de 6 bilhões de dólares anunciado recentemente pela Polônia. Um investimento que, dentre outras coisas, prevê a aquisição de 250 blindados Abrams dos Estados Unidos. Mas por que a Polônia está investindo tanto na sua defesa? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A Absoluta é especializada na criação de sites, logomarcas e campanhas em redes sociais. Nossos sites inspiram credibilidade e desejo, 23 anos atuando em todo o Brasil e exterior. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias sociais, entre em contato e solicite agora mesmo orçamento. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. A história da Polônia, como a conhecemos hoje, começou no ano de 966, com o Duque Mieszko I adotando o cristianismo ocidental como religião oficial do seu reino. Com o reino da Polônia crescendo e se expandindo rapidamente, principalmente a partir do século XVI com a união política e econômica com a Lituânia, resultando num dos maiores e mais poderosos estados europeus daquele período. No entanto, os tempos de glória da Polônia terminaram no final do século XVIII com as chamadas partições polonesas, o resultado de mais de um século de má administração pública que levou a 3 desmembramentos da Polônia, que em 1795 foi dividida entre a Prússia, a Rússia e a Áustria. A Polônia só voltou a renascer como Estado soberano em 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, com os vencedores decidindo ressuscitar aquela nação. Mas essa nova Polônia não durou mais do que 20 anos, com a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin assinando um pacto através do qual dividiram aquele país, levando a uma segunda e ainda mais terrível partição, na qual, do lado alemão, os judeus foram perseguidos e dizimados, e do lado soviético, com os poloneses comuns sendo transformados em meros peões para as políticas de Stalin. Em junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, a Polônia voltou novamente a se transformar em campo de batalha, com o território polonês sendo palco de combates ferozes que se estenderam até 1945, resultando em baixas terríveis. De acordo com algumas fontes, mais de 95% dos judeus poloneses foram mortos e cerca de 17% de toda a população da Polônia morreu entre 1939 e 1945. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a paz não chegou para a Polônia, com Stalin voltando atrás na sua promessa de permitir eleições livres naquele país, preferindo, ao invés disso, manter no poder políticos poloneses 100% alinhados com a estratégia do Partido Comunista de Moscou. Entre 1945 e 1989, durante 44 anos, a Polônia foi tratada pela Rússia soviética como um mero estado tampão para protegê-la de uma eventual nova guerra. Praticamente todas as riquezas geradas por aquele país naquele período foram enviadas para a Rússia, mergulhando a Polônia na miséria quase completa. Mas em 1989, graças a uma fortíssima pressão interna e externa, com destaque para o Papa João Paulo II, de origem polonesa, a Polônia alcançou a sua autodeterminação política, nascendo naquele ano a chamada Terceira República Polonesa, que existe até hoje. Uma das primeiras medidas da Polônia pós-soviética foi se afastar da Rússia e se aproximar o mais rapidamente possível do Ocidente. Após a Polônia ter sido desmembrada no século XVIII, após ter sido esquartejada por um pacto assinado entre Hitler e Stalin em 1939, e após permanecer debaixo do pesado jugo soviético por 44 anos, a nova Polônia decidiu não deixar o seu destino nas mãos de outras potências, e paralelo a ações importantes como a sua entrada para a OTAN em 1999, no século XXI, a Polônia embarcou num ambicioso programa para reforçar a sua defesa diante daquilo que chama de ameaça russa.
A nova Rússia, que emergiu dos escombros da União Soviética, conseguiu se reerguer em muitas áreas, muito graças ao trabalho de Vladimir Putin, que recuperou parte do status militar da antiga Rússia, destacando-se em áreas como a construção de grandes e poderosos submarinos, e também no desenvolvimento de novas e muito letais ogivas nucleares, muito mais modernas do que as operadas pelos Estados Unidos. Todo esse poder, que nasceu a partir do ano 2000 com a subida de Vladimir Putin ao poder, assustou muito a Polônia, que temia voltar a sofrer pressões e interferências da Rússia. Um medo que aumentou várias vezes em 2014, após a Rússia invadir a Ucrânia e anexar a Crimeia, uma região que era ucraniana desde os anos 50. Se a Rússia tinha invadido a poderosa Ucrânia, o que não poderia fazer com países militarmente mais fracos como a Polônia? E foi para impedir situações desse tipo que em 2014 a Polônia reforçou e acelerou ainda mais o seu programa de rearmamento que começou no ano anterior, incentivando a criação de empresas locais ligadas ao setor da defesa, criando grandes centros de pesquisa nessa área. E também adquirindo muitos equipamentos militares que precisavam ser adquiridos em caráter de urgência. Durante o período soviético, a Polônia tinha um dos exércitos mais bem armados da Europa. Mas são equipamentos que, em geral, são vistos como muito obsoletos para os padrões do século XXI, como, por exemplo, os seus aviões de caça e os seus blindados. Entre 2013 e 2020, quase 30% de todo o orçamento militar polonês foi direcionado para a modernização dos seus equipamentos, resultando na aquisição de novos aviões de caça para substituir os antigos MiG-29, com destaque para o F-16. Em terra, a maior prioridade da Polônia foi a modernização dos seus blindados, com os poloneses operando no início do século XXI mais de 700 blindados T-72. A primeira fase dessa modernização envolveu a aquisição de 150 blindados Leopard 2 nas versões A4 e A5, e também na produção local de 230 blindados PT-91, a modernização polonesa do T-72 dos tempos soviéticos. Mas os poloneses não estavam satisfeitos com esses blindados, principalmente após a Rússia anunciar veículos impressionantes como o T-14 Armata, levando o ministro polonês da Defesa, Mariusz Błaszczak, a anunciar nessa quarta-feira, dia 14 de julho de 2021, que o seu país irá adquirir dos Estados Unidos 250 blindados Abrams M1A2 CEP V3, a versão mais moderna atualmente em operação. De acordo com o ministro polonês, todos esses novos 250 blindados irão para brigadas no leste do país, na fronteira com a Belarus, um país que é um grande aliado da Rússia. Os novos blindados começarão a ser entregues já em 2022, e apesar do ministro não ter referido o valor, fontes garantem que o contrato ronda os 6 bilhões de dólares. O que inclui, além dos 250 blindados, peças de reposição para mais de uma década de operações, simuladores para as novas tripulações e também a construção de oficinas. O M1A2 CEP V3 pesa quase 67 toneladas, vem armado com um poderoso canhão de alma lisa de 120 mm, com um muito preciso sistema de estabilização e de aquisição de alvos. Todo o sistema é digital, com o comandante podendo marcar dezenas de alvos no computador, com o artilheiro limitando-se a realizar os disparos na sequência determinada. Além de vir equipado com uma blindagem básica muito avançada, feita à base de materiais compósitos, pode receber blindagem reativa explosiva e sistemas de defesa ativa que multiplicam por várias vezes o seu fator de proteção, mesmo contra mísseis antitanque modernos. Com esses novos 250 blindados, a Polônia avança mais um passo importante no sentido de conseguir manter a sua segurança e soberania, com os poloneses decididos a não permitirem que o passado volte a se repetir. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.
Enjoy the show. After I say